Fala pessoal, vamos dar continuidade então à nossa série sobre as grandes religiões mundiais. E hoje o assunto é judaísmo. Então, qual é a origem do povo judeu, pessoal? Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de destacar com vocês. O povo judeu ele tem origem em uma pessoa chamada Israel. Israel ele teria sido então o pai de 12 homens, 12 irmãos, que seriam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Cada família, né, de cada um desses irmãos formaria uma tribo e essas 12 tribos juntas formariam o povo israelita, tá? É importante notar que israelita significa a todo o povo de Israel, enquanto que judeu ou judaísmo ou Judá é uma das tribos que compõem essas 12, tá? Mas com o tempo vocês vão ver que esse nome judeu ele acabou se tornando um pouco genérico e abarcando ali, de certa forma, todos os israelitas, porque a tribo de Judá foi a que se sobressaiu mais, tá, pessoal? O primeiro evento da história, então, do povo judeu vai ser o exílio egípcio. O que aconteceu? Eles estavam passando fome na sua terra natal, na sua terra de Canaã, e eles tiveram, então, que ir para o Egito, que fica na África, para buscar alimento. E chegando lá, eles foram escravizados pelos egípcios, sendo impedidos, então, de voltar para sua terra. E isso só acabou com uma figura histórica, né? Ou melhor dizendo, uma figura da literatura judaica, que na verdade existe uma controvérsia se é histórico ou não, que é a figura do profeta Moisés. Então Moisés teria sido o fundador do judaísmo, o fundador do pensamento judaico, da lei judaica, né? Ele teria sido o autor dos primeiros livros da Bíblia judaica, que é conhecido como Torá. Então Moisés teria conseguido fazer o povo sair de lá do Egito e os sucessores de Moisés fizeram o povo reconquistar a terra deles, que é a terra de Canaã, e estabelecer um reino ali, que ficou conhecido como o Reino de Israel. Em seguida acontece a construção do templo, tá? Então Salomão, que é um rei judeu, né, ele constrói o templo justamente na capital, Jerusalém, né, em um monte chamado Monte Sião, né? Depois vocês vão ver que esse nome Sião vai ser importante, que ele vai dar o nome de uma ideologia política mais recente, aí eu vou comentar com vocês mais aqui na frente, tá? Em seguida acontece o exílio babilônico. Então, os babilônicos, que são um povo mesopotâmico, eles vão invadir a terra de Canaã e vão fazer escravos ali, vão fazer prisioneiros de guerra e vão levar o povo judeu para a Babilônia. Então essa vai ser conhecido como exílio babilônico. Com isso, o templo que Salomão havia construído foi destruído. E aí o templo só vai ser reconstruído agora depois da libertação dos persas. Ou seja, os persas libertaram o povo judeu do povo babilônico, tá? Então os persas, que são ali vizinhos da Mesopotâmia, atualmente a gente poderia falar que os persas seriam do Irã, né, o povo iraniano, eles libertaram os judeus da mão dos babilônicos, que estavam ali na Mesopotâmia, e deram aos judeus o direito de voltar lá para Canaã e poder reconstruir. Então foi construído agora um segundo templo, né? É por isso que a gente chama agora de judaísmo da época do segundo templo, tá, pessoal? Tudo isso é antes de Cristo, tá, pessoal? Cristo só vai aparecer aqui, ó, na época romana. Depois nós temos a época ptolemaica. Ptolomeu, então, ele foi um general de Alexandre o Grande, né? Alexandre, que era um general macedônico. Então, Ptolomeu, depois que Alexandre morre, ele assume uma parte do império do seu chefe, né? Que infelizmente acabou falecendo. E aí Ptolomeu ele se torna soberano do Egito e, por consequência, como o Egito é muito ali próximo de Israel, até hoje Egito e Israel fazem fronteira ali, eles, né, são vizinhos, então Ptolomeu consegue anexar essa região da Judéia de Canaã. Depois, o Império Seleucida, que também é um império grego, né? Seleuco, que era também um general de Alexandre o Grande, então os generais eles vão ali disputar entre si territórios, né? Depois da morte de Alexandre. E aí Seleuco consegue tomar essa região do poder dos Ptolomeus e passa para o Império Seleuco, que é o império mais ao norte, que nós poderíamos relacionar hoje com a Turquia, a Síria, ali ao norte, né, da Palestina, né? E aí o que acontece? Na época dos Seleucidas, os reis Seleucidas, que eram gregos, que eram politeístas,
fizeram um enfrentamento religioso contra os judeus. Então eles quiseram paganizar o judaísmo, eles quiseram transformar o sistema religioso judeu em grego. Eles queriam que morresse a religião judaica e que os judeus agora cultuassem aos deuses gregos. Então isso gerou uma revolta muito forte que ficou conhecido como Revolta dos Macabeus, pessoal. Então essa foi uma revolta que os judeus, liderados por uma família chamada família Macabeu, é o sobrenome da família, lutaram contra esses gregos chamados Seleucidas. E aí, logo em seguida, vem a época dos romanos. Então aí a gente já está se aproximando ali do ano zero, se aproximando da época de Jesus. E aí, novamente, você vai ter revoltas judaicas que vão acontecer no século I e no século II contra os romanos, o que vai gerar novamente um grande enfrentamento, só que dessa vez os romanos vão levar a melhor, vão fazer com que os judeus sejam reduzidos a pó, pessoal. Toda aquela região da Judéia é reduzida a pó. E uma coisa interessante é que quando a gente fala dessa região chamada Judéia, a gente também pode falar no nome Palestina. São dois nomes aí que se referem à mesma região. E por que Palestina? Porque os romanos, como eles eram inimigos dos judeus, depois que houve essas revoltas, eles passaram a trocar o nome daquela região. Então, se antes a região que estava sob dominação deles chamava Judéia, era uma província do Império Romano, então eles disseram, agora que os judeus se revoltaram contra nós, a gente vai tirar esse nome Judéia e vai colocar o nome Palestina para mostrar que aquela região, na verdade, não é judaica, que aquela região não pertence aos judeus. Então os judeus são forçados a se dispersar pelo mundo. E esse evento vai ficar conhecido como diáspora mundial. Então logo ali, por volta do século II, século III, é que vai acontecer essa diáspora justamente por causa desses enfrentamentos e porque o Império Romano foi muito duro contra os judeus, justamente naquele território deles. E aí, muito tempo depois de se passar toda a Idade Média, vai surgir uma ideologia política, já na modernidade, ou na contemporaneidade, como queira, que é o sionismo. O que é o sionismo? É a ideia, dentro do próprio judaísmo, de fazer com que todos os judeus voltem para a região de Israel, voltem para a região da Judéia, que hoje ficou conhecida como Palestina por causa dos romanos. Então, essa é a ideologia sionista. Justamente esse nome, sionismo, vem do Monte Sião, que fica em Jerusalém. Então, os sionistas, eles dizem que Jerusalém é a capital de Israel, é a capital do reino de Israel, que realmente foi. Durante a época do reino, Jerusalém era a capital. E por isso foi formado o Estado de Israel. Isso já agora no século XIX. Do século XIX para o século XX, melhor dizendo. O sionismo ele surge no século XIX, mas o Estado de Israel só vai ser realmente formado depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, já no século XX. Então, as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial, que foram o Reino Unido, os Estados Unidos e a União Soviética, decidem então fazer esse trabalho humanitário de conseguir dar recursos para a criação do Estado de Israel, para que os judeus possam promover uma política de regresso, uma política de retorno, ou seja, que todos os judeus de todas as partes do mundo possam voltar para a sua terra original, tá bom, pessoal? Então esse é um primeiro panorama que a gente precisa entender. Para entender o judaísmo, é entender a origem e a história do povo judeu. Nosso segundo tópico, então, vai ser a literatura e as festas do povo judeu. A literatura a gente pode dividir por período do tempo, tá, pessoal? Então, a literatura antes de Cristo, que é aquela literatura que foi escrita antes de Cristo, antes do ano zero, ela é dividida em três grandes compêndios, digamos assim. A Torá, o Nevim e o Ketuvim. Torá significa lei, pessoal. Nevim significa profeta ou profetas. E Ketuvim significa escritos. Então essa seria a tripartição dos escritos, ou seja, de tudo aquilo que foi produção literária do povo hebreu antes de Cristo. E quando você soma eles três, você vai chegar num acróstico chamado Tanar. Quando você junta o T, o N e o K aqui, vai ficar TNK, só que essa palavra vai ser lida como Tanar. Então, o Tanar seria a junção deles três,
E o Tanar também, ela é idêntica ao que nós conhecemos como Bíblia hebraica, tá? Então, se você ouvir essa expressão, Bíblia hebraica, está se falando justamente desses três escritos. E depois de Cristo, nós vamos ter outra literatura, que é agora uma literatura mais relacionada aos comentários disso aqui. Então, seria uma ampliação, uma aplicação, todo um comentário que vai, digamos assim, pormenorizar e deixar as coisas mais aplicáveis daquilo que foi escrito anteriormente. Então, essa literatura vai ser a Mishnah e o Talmud, tá? Lembrando que o Talmud, você tem dois, na verdade, né? Você tem um Talmud de origem palestina e você tem um Talmud de origem babilônica. Então, esses dois Talmuds e a Mishnah, elas são literaturas que juntam nelas aí outras lendas, coisas que vão além daquilo que foi exposto anteriormente. E com relação às festas, a gente tem aqui essas 6 festas que eu gostaria de comentar com você. Então, por exemplo, Pessah é quando o povo conseguiu se livrar dos egípcios, né? Conseguiu sair do Egito. Purim está relacionado com os persas, ou seja, existiu um momento ali na história em que os judeus estavam, digamos assim, ameaçados de ser aniquilados pelos persas. Então, surge essa festa de Purim para comemorar, né, que eles não foram aniquilados. E Hanukkah é quando a revolta dos macabeus consegue ali ter vitórias contra os seleucidas. Então consegue tirar muito do que os seleucidas queriam de paganizar o templo, paganizar Jerusalém. Então Hanukkah celebra essa vitória, né, dessa revolta contra os seleucidas gregos. E no subgrupo da agricultura, a gente tem a festa de Shavuot e a festa de Sukkot. Essas duas festas estão relacionadas com as colheitas. Então, Shavuot é o início das colheitas, ou seja, as primícias, os primeiros grãos, né? Os primeiros produtos da colheita que vão começar a ser colhidos, a gente chama de Shavuot. E Sukkot é já o final, quando as colheitas já acabaram, já vai se iniciar um novo período, né? Um novo ciclo de agricultura, então é o fim das colheitas, a festa de Sukkot. E por último, a gente tem a festa mais importante do povo judeu no ano inteiro, que é o Yom Kippur. O Yom Kippur significa dia do perdão, né? Yom Kippur. E essa festa, ela está relacionada com um significado muito religioso, muito transcendental do povo. Está relacionado justamente com essa questão do perdão, ou seja, pedir perdão a Deus, pedir perdão ao próximo, perdoar. Então, seria um momento de reconciliação geral entre os judeus, né? Entre os hebreus. Comentando agora sobre os subgrupos étnicos do judaísmo, a gente tem, pessoal, toda essa divisão aqui, que remonta justamente à época da diáspora que eu havia comentado com vocês. Então, a diáspora foi justamente esse momento que o judaísmo vai se espalhar pelo mundo, né? O povo judeu, melhor dizendo, vai ter que morar em vários países diferentes, né? Que estavam ainda se formando, né? Muitos desses países ainda nem eram unificados. Então você tem os judeus que ficaram em Portugal e na Espanha, ou seja, ali na Península Ibérica, vão ser conhecidos como judeus sefaradim. Os judeus da Itália já vão ser conhecidos como judeus italquim. Os judeus da Síria, do Iraque e do Irã, que é a área ali do Oriente Médio, mais para a Ásia, vão ser os Misraim. Quando a gente vai para a África, a gente tem dois grupos diferentes. A gente tem o Lemba, que são os judeus mais ali do sul, Moçambique, África do Sul, Zimbábue. E você tem também um outro grupo chamado Falaxa, que na verdade esse termo é até pejorativo, porque significa estrangeiro, exilado, que são os judeus da Etiópia, pessoal. Judeus negros, inclusive, tá? E o grupo mais, digamos assim, popularizado, mais conhecido, ou mais notório, né, são os judeus Askenazim. Foram os que sofreram justamente com o Holocausto nazista, pessoal. Foram esses judeus aqui, os judeus Askenazim. Eles fazem parte ali da Europa Central e também do leste europeu. E o interessante dos judeus Askenazim é que aqueles que moravam na Alemanha, né, durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, eles desenvolveram um dialeto do alemão próprio para eles, que era o Yiddish, tá, pessoal? Yiddish, então, vai ser uma língua, um dialeto do alemão que vai ser falado por esses judeus. Então, é um dialeto próprio deles e que vai ser escrito com os caracteres do alfabeto hebraico, tá? Então,
Esses aqui são os principais subgrupos da etnia judaica. Pessoal, então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que é o judaísmo, o que é o povo judeu, quais são suas divisões, né? Em que eles se baseiam. E não deixe de deixar o seu like aí se você gostou, compartilha com seus amigos que têm interesse no assunto e se inscreve aí no canal para você estar de olho nos próximos vídeos, nas próximas atualizações que eu vou trazer aqui para vocês. Essa série sobre religiões está sensacional, né? Então, se você gosta desse tema, fica aqui com a gente, tá bom? Um abraço e bons estudos!